Olá, internautas! Está no ar a 23ª edição do programa Imortais do Esporte. Hoje um programa pra lá de especial. Essa 23ª edição, hoje, estamos na casa, nada mais nada menos, recebidos aqui por José Macia, o Pepe. É isso mesmo, o Pepe hoje dando o prazer aqui de nos receber na sua casa. É a 23ª edição do Imortais do Esporte, como eu falei. Para quem não sabe, José Macia, o Pepe, é o segundo maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube, com 405 gols em 750 partidas disputadas com o manto do alvinegro praiano. Essa 23ª edição do Imortais do Esporte, hoje também será exibida no Deprima TV, o nosso canal no YouTube. Obrigado, Pepe, por nos receber aqui na sua residência na cidade de Santos. E é um prazer enorme estar falando com o senhor nessa 23ª edição do Imortais do Esporte. Mais uma vez, muito obrigado, Pepe. Obrigado a você. Pepe, vamos começar aí falando um pouco da história do senhor, né, no Santos. O senhor chegou no time do Santos, na Vila Belmiro. Como foi sua chegada no Peixe? O internauta quer saber muito sobre isso. O Santos Futebol Clube, que tem aí uma base muito formadora de grandes craques. Isso também aconteceu com o senhor. Como foi a sua chegada para o Santos Futebol Clube? Primeiro, um grande abraço a vocês, um prazer em recebê-los aqui. E realmente a minha carreira futebolística começou em São Vicente. Eu nasci em Santos, mas aos 10 anos de idade, meu pai comprou um bar em São Vicente, uma mercearia, e para lá nós fomos. Eu e meu irmão Mário e mais meus pais, né? E eu tinha, assim, uma queda boa para jogar futebol. Todos diziam, já falavam da minha canhota, eu achava interessante um garotinho com tão pouca idade, só usar a canhota para todos os sentidos. Aí, aos 16 anos de idade, eu fui fazer um teste no Infantil do Santos. Me levaram, porque, como eu falei para você, eu estava jogando bem lá na Vargem São Vicente. Me levaram para fazer um teste no Infantil do Santos pelo o goleiro Cobrinha, que foi, inclusive, era goleiro do Infantil do Santos. Ele me levou, fez um teste, já no primeiro dia eu aprovei, e o técnico Salu, que inclusive depois era um fanático torcedor do Santos, ele era o chefe da banda do Santos nos dias dos profissionais e era o técnico das equipes de base. Ele falou: Pepinho, você aprovou, você vai, agora no próximo treino você traz a documentação aqui, vamos inscrever você no Infantil. Foi aí que começou a minha carreira futebolística, primeiro no Infantil do Santos, onde eu fiz aula, inclusive, com uma pessoa muito famosa no esporte, em outro esporte, basquete, o Pecente, foi um maravilhoso jogador de basquete, e a ala esquerda era Pepe Pecente. E o Delveco também, jogador de São Vicente, o Meni, já tinha um ano a mais, e ele jogava já no juvenis, nós estávamos no infantis ainda. Então começou assim. Comecei a me destacar, sempre fazia muitos gols, já tinha um chute forte, com a perna esquerda, né? E pouco a pouco eu fui subindo de categoria. Do infantil passei para o juvenil naquela época tinha que fazer o vestibular todo. Agora não, agora o jogador com 16, 17 anos, se o treinador do profissional achar que ele já pode jogar, já pega, pinça e traz para cima. Não, naquela época você tinha que fazer vestibular todo, infantil, juvenil, amador, só com 19 para 20 anos é que realmente eu subi para a equipe profissional, foi no final de 1954. Pepe, uma situação que ficou curiosa até durante a sua carreira e que o senhor falou isso em inúmeras entrevistas. O senhor é o segundo maior artilheiro da história do Santos, 405 gols em 750 partidas disputadas com o manto do alvinegro praiano. Mas o senhor diz que é o primeiro, porque o Pelé é de outro planeta, né? O senhor considera o Pelé de outro mundo. Conta essa história para o ouvinte da Web Rádio Deprima, seu Pepe. É verdade. Eu tive o prazer, a honra de jogar nesse ataque do Oval Mengava Coutinho, Pelé e Pepe. Aliás, o maior ataque, o maior time que o mundo já viu, né? A defesa também era muito boa, mas eu ficava por conta das grandes goleadas, o sucesso maior em termos de fama pelo ataque, né? Então eu tive o prazer de jogar nesse ataque e jogar ao lado do rei da bola, com o Pelé, que era o número 10, eu era o 11.
e ser, no caso, o segundo maior artilheiro da história do futebol, do Santos Futebol Clube, com 405 gols. Porque aí os caras perguntam, mas o Pelé? E o Pelé? O Pelé marcou mais de 1000. Eu falo, mas Pelé não conta. Pelé é ET. Pelé veio de Saturno. Quando o seu Dondinho e Dona Celeste fabricaram o Pelé, rasgaram a fórmula e não aparece nunca mais nada igual. Por isso que eu tenho essa satisfação de dizer que eu sou realmente o maior artilheiro da história do Santos. 405 gols, olha que é muito gol, hein? Em 750 jogos. É isso aí. Seu Pepe, uma curiosidade. O Pelé, você falou que ele era de Saturno, aí de outro planeta, ou o que quer que seja, né? Aquele entrosamento, Dorval, Coutinho, Mengalvo, Pelé e Pepe, sem contar outros grandes craques na época, né? Pagão, Jair da Rosa Pinto, Gilmar dos Santos Neves, que depois Vasconcelos, Tite, depois veio o Edu. O Santos tinha essa sina de fabricar grandes ataques. O Santos nunca se preocupou em demasia, embora tivesse uma grande defesa, notadamente a do Bimundial de 62, 63, Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Calvé e Zito, né? Teve Formiga, teve outros, Ramos Delgado, grandes jogadores que passaram pelo Santos Futebol Clube. Mas o Santos sempre teve esse DNA ofensivo, o Santos sempre queria ganhar, e às vezes ganhava de 5-4, 7-6, 12-1, 10-0, coisas... Tivemos goleadas incríveis na nossa história, né? Nós ganhamos de 10-0 do Juventus, se não me engano, 11-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, ganhamos de 12-1 da Ponte Preta. Anos depois eu fui trabalhar na Ponte Preta e eles me cobravam, falaram, você é verdade, esse 4 gols naquele 12-1. Falei, fazer o quê, né? Realmente eu era um ponto esquerdo ofensivo, eu só jogava do meio campo para frente, né? Não tinha... essa situação que existe agora, o ponto tem que vir, o atacante tem que vir marcar, que nada, eu tinha que marcar a gol. Se eu jogava do meio campo para frente, aproveitava muito o meu chute, marquei muitos gols de bolas paradas, cobrando faltas, né? Enfim, momentos deliciosos, momentos incríveis que a gente tem satisfação em rememorar. O Santos, na verdade, o senhor falou de muitos gols, né? 11-0, 12-1, muitos gols, mas o importante é assim, a cabeça do adversário, né? Quando encarava um time do quilate, da qualidade, o melhor time do mundo, né, seu Pepe? Como que o adversário entrava em campo? Porque já sabia que viria mais uma goleada cachapante, né? Não tem dúvida. Principalmente quando vinham jogar na Vila Belmiro, notadamente time de médio para baixo, quando vinha descendo a serra, eles já vinham preocupados. Vamos ter que levar um saco de gols hoje, e normalmente acontecia muito isso. E o Santos não tinha aquele negócio que existe agora, que até às vezes é determinação do treinador, faz 2-0, vamos tocar a bola. Não tinha nada de tocar a bola, a gente tocava a bola dentro do gol. Isso sim, porque quando a gente estava ganhando de 5-0, vamos segurar um pouco, descansar até um pouco, quando o Zito, não descansar nada, vamos fazer gol, vamos aí. O Zito era o grande capitão, foi o grande capitão do Santos, tem uma saudade desse cara que infelizmente está no céu, mas era um grande capitão e que não deixava a peteca cair, não tinha nada de vamos parar e vamos tocar a bola, vamos meter bola no gol do adversário, é o que ele falava. Então, era assim a nossa história. A gente procurava, e todos esses anos, procurava ser sempre o campeão e principalmente também ter grandes vitórias e ter o ataque mais ofensivo. E é emblemático, né? O time do Santos dos anos 50, 60 também, para que o ouvinte possa ter uma ideia, o Santos dos anos 60, ele, com exceção de 63 e 66, o Santos conquistou todos os campeonatos paulistas, né, daquele geração dos anos 60. Então o Santos, ele, por exemplo, ele foi campeão 60, 61, 62, 63 o Palmeiras conquistou o título, 64, 65, né? O Santos também conquistou, 66 o Palmeiras, e aí o Santos reinou. 67, 68, 69. 67, 68, 69 deu Santos. Então, para que vocês possam entender a importância do nosso entrevistado hoje, nosso homenageado dessa 23ª edição de Imortais do Esporte, fez parte do maior time que o futebol brasileiro e mundial foi capaz de presenciar. E falando em goleadas, seu Pepe, teve um jogo histórico, torneio Rio-São Paulo, em 1958, no estádio do Pacaembu, Santos 7, Palmeiras 6, um dos maiores jogos
talvez até que o senhor nunca vai esquecer, nem o torcedor do Santos, e muito menos o Palmeiras. Teve torcedores do Palmeiras, meu pai é um deles, inclusive, que nem dormiu à noite, para falar a verdade. O senhor pode contar e explicar um pouco para nós como foi essa partida, em riqueza de detalhes, 7-6 para o Santos, repito, para o ouvinte do Deprima, torneio Rio-São Paulo de 1958, dia 6 de março de 1958, hein? Exatamente, foi um jogo maravilhoso pelo torneio Rio-São Paulo. Santos e Palmeiras eram times altamente ofensivos, apesar de terem jogadores de nível de seleção brasileira na defesa, né? Então foi um jogo assim, no Pacaembu, 20 minutos de jogo já estava 2-2, incrível, 2-2, 20 minutos, aí nós fizemos 5-2, veja bem, fomos para o vestiário com 5-2 na frente, então 5-2, hoje em dia a gente joga 90 minutos, joga muito mais, quase não acontece essas goleadas. E aí, de repente o Palmeiras fez 2 alterações, voltou no intervalo com 2 jogadores, o Mazzola, jogadores mais ofensivos ainda, tentando a reação. César Maluco jogou, fez gol, a beça. Entendeu? E aí, nós passamos a sofrer um assédio muito grande por parte do Palmeiras. O Palmeiras fez 5-3, 5-4, 5-5 e 6-5. Nossa, de repente estávamos em desvantagem no marcador. E no final, nos 10 minutos finais, eu marquei 2 gols, inclusive um de cabeça. Ganhamos de 7-6 e vencemos esse jogo. Segundo comentaram na época, teriam falecido 3 pessoas, uma no estádio e 2 ouvindo o rádio, que o jogo não era e não foi televisado. Então foi o maior jogo em termos de emoção, foi o maior jogo da minha carreira, porque... E aí o detalhe mais interessante que eu contei muito, até para os meus amigos na época, é que depois do jogo eu vim embora, o Santos não tinha ônibus, eu parei na Praça dos Andrades aqui em Santos, o Santos vinha em 4 carros de praça, né, jogadores, o técnico Lula, toda a comitiva. Aí eu desci na Praça dos Andrades de Santos e eu morava em São Vicente. Então peguei um circular 22 às 3 horas da manhã, era o último ônibus que ia para São Vicente. Veja que pão duro, né? Ganhar de 7-6 não pagar nem um táxi, né? Então aí sentei no último banco e vi um cara, eu senti que o cara, ônibus lotado, fila, pessoal que ia trabalhar, pessoal que vinha do trabalho. E eu sentei no último banco e senti um cara do meu lado e eu percebi que ele estava mamado, né? Ele tinha tomado umas e outras a mais. E aí ele caiu deu até uma babada no meu ombro, caiu a cabeça aqui, né? Aí quando ele acordou com um balanço do ônibus, a viagem era meia hora, né? Ele acordou e... Escuta, você não é o Pepe? Não, eu digo, sou assim. Sou o Pepe. Falou, vocês jogaram com o Palmeiras essa noite? Eu digo, jogamos. Quanto foi? Eu digo, ganhamos 7-6. Ele falou, pô, Pepe, estão falando sério, não estou brincando, não. Eu falei, eu também não estou brincando. Compra o jornal amanhã que você vai ver. É verdade. Sensacional a história do nosso imortal de hoje, José Macia, o Pepe. Sensacional. Essa história aí, hein? Essa do torcedor no ônibus lá do lado, essa foi sensacional. O jogador que faz 3 gols, um 7-6, vai pegar o circular às 3 horas da manhã, hoje em dia eles vão de helicóptero. Mas é por isso, ouvintes, e internautas no geral, que o futebol de antigamente era apaixonante, remete a esse saudosismo, porque quando que hoje um jogador vai pegar um ônibus, um circular? Não existe. Então, antigamente, o futebol permitia isso. Só um detalhe. Só um minutinho. Mesmo porque os jogadores são muito mais focalizados. O Neymar, por exemplo, não pode fazer isso. O Neymar vai pegar um ônibus de que jeito, né? A mídia em cima o tempo inteiro, televisão e programas e mais. Naquela época nós tínhamos assim um pouco mais de tranquilidade para estar no meio do público. A verdade hoje é muito marketing em cima desses jogadores e menos bola. Antigamente era muito mais futebol e muito menos marketing, obviamente. Só um detalhe falando a respeito desse jogo aí, 7-6 para o Santos, torneio Rio-São Paulo de 1958, foi disputado no dia 6 de março de 1958, um pouquinho antes daqui a pouco eu vou falar da primeira Copa do Mundo conquistada pelo Brasil, que ele esteve presente, não titular, mas esteve presente no grupo que conquistou o primeiro Campeonato Mundial de 58. O árbitro daquele jogo, os gols foram marcados naquela partida por Dorval, Pelé, né? Pagão 2 vezes, Dorval,
E o nosso imortal, 3 gols de Pepe. 3 gols. 2 gols de Pepe, né? Tá marcado. Fiz 3. Fez 3 gols. Inclusive, o último gol selou a vitória Do Santos. O árbitro da partida foi o senhor João Edsel Filho. Na época tinha 42 anos de idade. E para o Palmeiras, Palmeiras naquele jogo, um jogador emblemático foi o Altafine, Mazzola. Altafine jogava muito. Jogava demais. E o próprio Pelé, inclusive, disse numa das inúmeras entrevistas que o Pelé, o jogador que ele melhor viu jogar contra ele, foi o próprio Mazzola. Mazzola era demais também, né, Pepe? Era um centroavante diferente. Técnico, rompedor, muito bom cabeceador. Para dizer que era um jogador completo é difícil, porque o jogador sempre tem um probleminha, ou chuta menos com a esquerda ou com a direita, mas o Mazzola era um jogador excepcional, um artilheiro fantástico, que foi um dos primeiros jogadores aí para a Itália, porque os italianos aproveitaram, Altafine, Mazzola e tal, e o contrataram, e ele fez sucesso também na Espanha, na Itália. Se naturalizou italiano, inclusive. Também. E na Copa de 62, ele foi campeão em 58 com o Brasil, mas em 62 já não pertencia mais à seleção brasileira por sua naturalização na Itália. A equipe, só para que vocês possam entender, a equipe do Palmeiras, o Santos era dirigido pelo Lula, na época, e o Palmeiras pelo lendário também Oswaldo Brandão, na época, né? O time do Palmeiras entrou em campo naquele jogo, ouvintes e internautas, com o goleiro Edgar, Edson Dema, Valdemar Carabina, grande Carabina, Valdemar Filme, Formiga, Paulinho, Nardo, Mazzola, que nós falamos agora aqui, Ivan, Urias, que também fez 2 gols naquela partida, e Urias, né? O Santos, a escalação do Santos, do Peixe, Manga, Elvio, Dalmo, Fiote, Zito, grande Zito, que você falou agora há pouco, Ramiro, Dorval, Jair da Rosa Pinto, Pagão, Pelé, e o nosso imortal de hoje, Pepe, é esse aí. Esse é dado histórico, um dos dados históricos deste nosso imortal de hoje, o Imortais do Esporte. Eu vou voltar a falar para vocês, internautas, tem como principal clamor resgatar a história de quem fez história no esporte nacional e também mundial. Hoje o imortalizado aqui conosco, José Macia, o Pepe. Pepe, o Brasil, vamos falar um pouco agora de seleção brasileira. Tá? Fala um pouco, senhor, a respeito da seleção brasileira. O Brasil, em 1950, teve aquele episódio do Maracanaço, com 200 mil pessoas no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. O Maracanã construído até então para a Copa do Mundo de 50, o principal estádio do Rio de Janeiro era São Januário, e foi construído o Maracanã em 1950 para a disputa do Mundial do Brasil. E o Brasil acabou sendo derrotado para o Uruguai por 2-1, gols de DJ Schiaffino, né, que viraram a partida. E a partida, então, o Brasil teve... Quem fez o gol do Brasil? O gol do Brasil foi marcado por Friaça. Friaça, o grande Friaça. Ponta direita. E o Brasil, Friaça, que na época era do Vasco da Gama. Vasco da Gama. E o Brasil acabou perdendo, sucumbindo ao Uruguai, onde ouvia-se até moscas no Maracanã após a virada uruguaia. 2 perguntas. Aquele jogo, o Brasil ainda jogava pelo empate. Fez 1-0 com o Friaça, tomou a virada. O senhor acha que o que antecedeu antes, teve uma festa antes no sábado, já como num clima de já ganhou. Isso não acho que atrapalhou aquela geração de 50, senhor? Não, sem dúvida, foi um oba-oba incrível antes do jogo. A gente soube depois, na época eu tinha 15 anos, mas a gente soube pela própria imprensa da época. E depois eu tive, assim, um privilégio, eu morava em São Vicente, e anos depois, indo ver um jogo do São Vicente Atlético Clube, quem é que sentou do meu lado assistindo o jogo? Isso aí já 1990 e pouco, 40 e poucos anos depois. Barbosa, o goleiro. Barbosa estava morando na Praia Grande e sentou ao meu lado vendo um jogo do São Vicente Atlético Clube lá no campo de São Vicente, como ex-feitiço lá em São Vicente. Estávamos assistindo um jogo, eu já era jogador profissional, conhecido também, e estava do lado do Barbosa. E passaram alguns rapazes e falaram: "Oi, Pepe, tudo bem? Esse aí entregou ouro em 1950. Falaram assim para o Barbosa: "Ei, Barbosa, entregou ouro em 50. E o Barbosa cumprimentou, educado como ele era, cumprimentou os torcedores e falou: "Pepe, desde aquela época que eu sou obrigado e tenho que aceitar essas ofensas, esses gracejos que fazem por parte dos torcedores.
Ele que foi um excepcional goleiro, né? Então, ficou marcado por um lance só na sua carreira. Tudo que ele tinha feito de bom foi para o espaço. E até é importante eu falar isso, porque eu acredito essas críticas como injustas e acho, inclusive, na minha opinião, na minha maior humilde opinião, que o que menos teve falha, menos teve culpa, foi justamente o Barbosa, revelado no Ipiranga. No Ipiranga. E o Barbosa acho que menos teve culpa. Acho que o clima já ganhou. Muito. Um dia antes, principalmente fizeram uma festa em São Januário um dia antes. Esse clima já ganhou. Foram políticos lá na concentração que iam arrumar emprego para todo mundo, que todo mundo ficasse sossegado, que o Brasil ia ser campeão, já era campeão, era o melhor, não podia perder, não ia perder. E isso aí a gente vê, sabe, desses comentários pelos próprios jogadores que passaram uma noite insone, quase não dormiram. Na véspera do jogo, você não descansar direito e ficar só aquele oba-oba, se mesmo no dia do jogo de manhã tinha cheio de políticos lá pedindo voto, sei o quê, pedindo o apoio dos jogadores, e o time foi para o Maracanã com aquela expectativa de ser campeão, estava pensando só em realmente que éramos os... Eles sabiam, o Barbosa sabia, nós sabíamos que o Uruguai tinha um bom time, já tinha ganho da gente em algumas oportunidades, mas nós fomos envolvidos pelo oba-oba incrível, pelos torcedores e acabamos perdendo. E pouco se valorizou a própria vitória do Uruguai, porque o Uruguai, quietinho, conseguiu Era zebra, né? o resultado. Ninguém acreditava que o Uruguai ia ser campeão. Eu tenho parentes no Uruguai e eles mesmos contam que todo mundo pensava que o Brasil tinha ganho 7-1 da Suécia, 7-1 não sei de quem, e goleado todo mundo, 6-1 na Espanha. Então, aquela expectativa foi... Eu me lembro que no dia seguinte, ou logo depois do jogo, foi um silêncio incrível. Olha, ainda bem que naquela época havia um pouco mais de contenção por parte dos torcedores, do público, porque se agora ia ter muito mais quebra-quebra. Com certeza, isso seria fato nos dias de hoje. Mas 8 anos mais tarde, em 1958, eu dei essa grande introdução de 50, para chegar em 1958, ele, o nosso imortal de hoje, José Macio Pepe, esteve presente nas duas primeiras conquistas do Brasil em mundiais, 58, na Copa de 58 na Suécia, vencendo por 5-2 os donos da casa lá, a Suécia, e depois em 58, em 62, a final contra a Tchecoslováquia. O Brasil acabou sendo bicampeão, né? E contar um pouco, o senhor acabou não jogando as Copas de 58 e 62, foi reserva do Zagallo. Foi Suécia. Foi Suécia, em 58 e 62 no Chile, né? Na Copa de 62 no Chile. 58. Isso, 58 na Suécia. Só acabou não jogando as duas Copas, como titular, ficou no banco, né? Pelo Zagallo, mas principalmente em virtude de lesão, né? Lesão que atrapalhou o senhor. O senhor não tinha lesões no Santos, acabou atrapalhando o senhor na seleção, né, Pepe? Na verdade... Eu joguei 40 jogos na seleção, como eu falei, marquei 21 gols, 22 gols, mas nas duas Copas eu dei esse azar. Eu machuquei com extrema gravidade. A primeira vez foi até a primeira vez que eu fui à Europa. O Brasil, antes de chegar na Suécia, que era onde seria disputada a Copa, fez 2 jogos amistosos na Itália. E eu era o titular. Ganhamos da Fiorentina, eu marquei um gol 4-0 e ganhamos da Inter de Milão de 4-1, eu tive a lesão, torci o tornozelo, vítima do ponta direita. Eu passei pelo lateral, veio o ponta direita da Inter de Milão, me deu um toque no tornozelo, me tirou do jogo e da Copa. Acabou o jogo, nós viajamos para a Suécia, eu cheguei na Suécia de chinelo, com o pé direito de chinelo, e fiquei em tratamento, não havia os recursos que existem agora, né? E acabei só aquele negócio de água quente, água fria, gelo para lá, gelo para cá. E acabei não tendo chance de jogar nenhuma partida. Embora o treinador fosse o Fiola, que me conhecia bem, de seleção paulista e tudo, sabia que eu poderia fazer gols na seleção. Mas fui substituído pelo Zagallo, que inclusive nasceu aí o 4-3-3. O Zagallo, pela própria maneira dele jogar, foi útil e foi campeão. E depois disso aí, né, 59, 60, 60, eu passei a voltar a jogar de novo como titular da seleção. Aí volto em 62, um jogo amistoso no Maracanã contra o País de Gales,
eu consegui torcer o tornozelo direito no Maracanã, que não tem buraco, mas virei o pé e fiquei, bom, fiquei com o pé extremamente inchado, fui para o Chile, tratamento, Mário Américo para lá, gelo para gelo, água quente, Mário fez o possível, né? Doutor Hilton Gosling, mas acabei não podendo jogar outra vez e o Zagallo jogou de novo. O Zagallo foi, inclusive, um jogador útil. Mas eu fiquei com essa, e com razão, com essa mágoa que eu vou carregar até o final da minha vida por não ter podido participar de um jogo da Copa do Mundo, 58 e 62. E depois eu tive a felicidade, a honra e o prazer de ser extremamente útil quando o Santos foi bicampeão mundial. Aí eu fui bicampeão mundial interclubes e com o Benfica, nessa fase que nós temos agora de Brasil-Portugal. O Benfica foi muito lembrado, muito sobre aqueles jogos do Santos e Benfica contra os portugueses. Os portugueses, quando jogavam com o Santos, eles realmente ficavam preocupados com o ataque do Santos. E nós conseguimos goleadas e depois os incríveis 4-2 em cima do Milan, no Maracanã. E curiosidade que nós escolhemos o Maracanã para jogar. Ou os jogadores escolheram, né? Porque os diretores do Santos vieram falar com a gente. Né? Nós tínhamos perdido do Milan de 4-2 lá na Itália. Precisávamos reverter aqui. Então, os diretores vieram falar conosco, nós vamos jogar no Rio. Preferimos jogar no Rio, porque a gente sabia, embora todo mundo seja Brasil está em jogo, mas jamais corintiano, São Paulino, palmeirense vai torcer para o Santos ser campeão mundial. Depois tiram o sarro, como se diz na gíria, né? Então nós escolhemos o Maracanã, porque lá o Maracanã, o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todo mundo torceu para o Santos e foi uma escolha muito bem feita, que lá nós viramos a história e conseguimos nos tornar bicampeões mundiais. Pepe, o senhor era notabilizado pelas cobranças de falta, hein? Era cada petardo, né, Pepe? Fala um pouquinho pra gente como era o treinamento. Antigamente a bola era diferente, velocidade de jogo era diferente, o estilo de jogo era diferente, mas como que era a preparação especificamente nas cobranças de falta? Era tudo diferente, não havia inclusive, mas eu digo os recursos que existem hoje. Porque você, para treinar a falta, você tinha que pegar os jogadores de reserva para ficar na barreira. E o pessoal não gostava muito de ficar na barreira quando eu chutava. Por que será, hein, ouvintes? Não existem essas armações que existem agora, barreiras móveis para lá, barreiras móveis para cá. Era a figura humana mesmo do jogador. Então, era difícil treinar a cobrança de faltas por causa disso, né? A maioria das vezes ficava lá o massagista, alguns jogadores do juvenis, o roupeiro, faziam uma barreira para mim cobrar a falta. E como eu tinha esse dom de chutar forte, e depois que o Jair da Rosa Pinto esteve no Santos, eu aprendi com ele a fazer as curvas com o pé esquerdo, chutar de 3 dedos, né? E me tornei especialista em cobrança de faltas, marquei muitos gols cobrando faltas e recebi até o apelido de o Canhão da Vila, né? Pela velocidade do chute, chegou a 122 km por hora, né? Só para o torcedor de hoje ter uma ideia, o Roberto Carlos, não o cantor, o lateral esquerdo, chegou a 109, quem viu ele chutar, viu que ele chutava muito forte. Então, mais ou menos isso. Algum tempo até, mais uma historinha curiosa, falando com um jogador do 15 de Piracicaba, do 15 de Piracicaba, ele até em termos de esportividade, de gozação, ele ficava na barreira de costas. Né? Quando eu ia chutar, ele ficava na barreira de costas. Aí fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, mas por que você tem, o pessoal da barreira tem que ficar todo de frente? Ele falou, tem que ficar de costas, eu ia deixar de ver um gol do Pepe cobrando falta. Uma história muito engraçada, como o caso do Canarinho do 15 de Piracicaba. Eu só batia a pênalti chutando no lado esquerdo do goleiro, o Canarinho voava do lado direito. Então, um dia encontrei o Canarinho e falou, Canarinho, todo mundo sabia que eu só chutava do lado esquerdo e você voava do lado direito.
por que você fazia isso? Você vai levar bolada. Pulava, ele falou que pulava no canto errado de propósito. Então ficou essa fama de o canhão da Vila. Fiz muitos gols de falta, talvez mais de 70 gols de falta. Não só no Santos, como também na seleção brasileira. E até hoje a gente é muito conhecido aqui na cidade de Santos. Não só pelo amor e bem-querer que a gente sempre teve pelo clube, pelo Santos Futebol Clube, mas por ter participado de todas essas grandes conquistas. No segundo jogo do Mundial de Clubes Intercontinental, né, contra o Milan, o senhor marcou 2 gols de falta, né? Dois petardos, né? Estava 2-0. O pessoal do Milan, o Milan tinha ganho de 4-2 para a gente, na Itália, e o empate dava o título a eles. Estava 2-0 para o Milan, e nós entramos no vestiário, nós estávamos tomando um vareio, nós estávamos sem o Zito, sem o Pelé e sem o Calvé. E estávamos tomando um vareio, estava jogando o Almir na meia esquerda, inclusive foi muito útil. E virou 2-0, voltamos para o... De repente nós estamos no vestiário, começamos a escutar uma noite quente, estava no Maracanã, de repente começou relâmpagos, raios, trovoada, chuva, nós entramos num campo... No Maracanã, já bastante molhado, e o Santos gostava de jogar o campo molhado, e viramos o jogo. Para 4-2, em 20 e poucos minutos, eu marquei 2 gols, o primeiro e o quarto, ambos cobrando faltas, né? E foi a maior vitória da minha carreira esportiva. Na verdade, fui super importante nesse jogo, porque o goleiro Guésigo era um goleiro excepcional, muita categoria, mas foram 4 gols, 2 gols de falta meu, o primeiro e o quarto, com extrema violência, que ele nem viu. Esse jogo ficou marcado por uma melhor de 3 partidas. O primeiro jogo no San Siro, em Milão, foi 4-2 para o Milan. O Pelé se machucou. E aí, no Maracanã, o Santos devolveu os 4-2, esse jogo que o senhor falou agora muito bem. E depois, 1-0, gol de Almir Pernambuquinho. Né? O falecido Almir Pernambuquinho sofreu o pênalti. Né? Foi. E o Mengalvio. O Dalmo acabou fazendo o gol de pênalti que decretou o bicampeonato mundial para o Santos. Um ano antes, em 62, o Santos foi campeão, o primeiro mundial interclubes, né, que chamava Intercontinental, contra o Benfica. E a semana passada tivemos aí os festejos de 100 anos da Vila Belmiro, Santos e Benfica, no empate em 1-1. Conta para nós, Pepe, como foi aquele jogo com o Benfica em 62, e o senhor esteve presente aí também, obviamente, na festa de 100 anos da Vila Belmiro. É o estádio mais pitoresco, o estádio mais extraordinário que o senhor já pisou, a Vila? Fala um pouco da decisão de 62 contra o Benfica, por favor, e depois desses 100 anos da Vila. Olha, o Benfica tinha um grande time, um grande ataque, o Zé Augusto, Eusébio, Torres, Coluna, Simões, Cavém, grande ataque. O Eusébio, inclusive, era um jogador que tinha uma fama incrível na Europa, todos diziam que era o novo Pelé, embora ele mesmo reconheça que igual o Pelé nunca apareceu ninguém, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, nós jogamos com o Benfica lá e o Benfica papava todo mundo na época, ganhava do Real Madrid, ganhava de Barcelona. E nós havíamos ganho do Benfica de 3-2 no Rio de Janeiro, um jogo muito difícil, muito duro, e todos os portugueses diziam lá em Portugal nós vamos descontar essa vantagem, vamos ser campeões mundiais. Que nada, o Santos começou o jogo já encaçapando o Benfica, e quando eles acordaram já estava 5-0 para nós. Marcaram 2 gols, nós descuidamos nos minutos finais, eles fizeram 5-2, estava 5-0 nesse jogo, inclusive eu marquei o gol mais feio da minha carreira. O gol mais feio? Foi importante, porque foi campeonato mundial, mas estava 4-0. E eu fiz uma tabela com o Coutinho, o campo estava molhado, a relva estava úmida, o Coutinho me devolveu a bola muito comprida, e o Costa Pereira, que era o goleiro, ele caiu atravessado na grama para pegar a bola. Só que ele soltou a bola e ele é que foi deslizando para fora da área, o campo está extremamente molhado. E ele foi para fora da área e a bola fiquei com a bola na marca de pênalti sem goleiro. Só empurrei a bola para dentro, foi 5-0 e valeu a pena, porque afinal de contas foi uma extraordinária conquista. Então, algum tempo atrás eu estive com o Torres era o centroavante do Benfica, ele depois se transformou em treinador, e não sei se foi, acho que foi na Arábia.
ou no Japão. Nós já como treinadores, eu e ele, e ficamos conversando. E ele me falou essas frases. Aí, senhor Pepe, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nós jogávamos com o Santos, vimos aquele ataque e vimos aquele negro com a camisa número 10, já entrávamos todos borrados. Eles tinham um pavor incrível de jogar com o Santos Futebol Clube, embora fosse também um excelente time. Dorval Coutinho Mengal, viu? Pelé e ele. José Macio Pepe. Pepe, para a gente voltar a falar, os 100 anos da Vila? Olha, a gente participou com muita satisfação das homenagens desse dia festivo da Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um palco incrível, que pode-se falar, pode-se pensar em novos estádios na Vila Belmiro, na cidade, progresso, mais gente, mas a Vila Belmiro tem que ser preservada sempre, porque aí foi o palco do maior time de futebol do mundo, onde jogaram extraordinários craques. E, enfim, eu, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, sossegado, hoje aos 81 anos, mas graças a Deus, tranquilo, feliz com Dona Lélia, 4 filhos, 6 netos. Mas vai me dar uma vontade de ir à Vila Belmiro, eu pego o carro, vou até a Vila Belmiro, vou lá na Vila Belmiro fazer a barba lá no Didi, antes era o espanhol, que nada, eu quero ele ficar perto ali do campo, do estádio, onde a gente passou momentos tão felizes, tão alegres, e onde existe lá também o Memorial do Santos, hoje em dia. Quando a gente vai lá, quando eu vou lá, quando vai o Coutinho, o Dorval, o Mengal, o Clodoaldo, o Edu, os torcedores recebem a gente de uma maneira muito bonita, muito simpática, a gente dá muito autógrafo, isso aí faz bem pro ego. Eu vou passar para vocês, internautas e ouvintes da Web Rádio de Prima, curtindo Imortais do Esporte comigo, Alexandre Cardillo, os números de José Macio Pepe. Olha só, maior vencedor do Campeonato Paulista, com 13 títulos conquistados, 11 como jogador do Santos, um como técnico do Santos e um como técnico do Inter de Limeira também. Maior vencedor do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Pepe como técnico, hein? Maior vencedor do Campeonato Brasileiro com 7 títulos conquistados, entre eles o áureo período de 61 a 65, com 5 Taças Brasil de forma consecutiva, 6 como jogador do Santos, 1 como técnico do Tricolor Paulista do São Paulo Futebol Clube. Segundo jogador que mais atuou com a camisa do Santos, com 750 jogos. Segundo maior artilheiro do Santos, com 405 gols, nós já falamos aqui. Quarto maior artilheiro dos clubes brasileiros, ficando atrás apenas de Pelé, com 1.091 gols, toda a carreira. Roberto Dinamite, com 620 pelo Vasco, e Zico, com 500 gols pelo Flamengo. 23º maior artilheiro da Seleção Brasileira de Futebol, com 22 gols. 15º maior artilheiro da história do torneio Rio-São Paulo, hein, galera? Jogador que mais venceu títulos com a camisa do Santos, com 27 títulos oficiais. E olha só, hein? Vocês não vão acreditar, um a mais que Pelé. Pepe, quantos números emblemáticos, hein? É verdade. Esse detalhe do um a mais que o Pelé, eu não sabia ainda não, mas é o tal negócio. Além de ter jogado muito tempo ao lado do Rei da Bola, grande amigo, e onde nós fizemos aquele ataque fantástico. Depois eu fui treinador também, continuei ganhando títulos, né? Embora o Pelé também jogasse, né? E então consegui esse privilégio que eu espero que seja realmente imortal, né? Mas embora se Santos ganhando títulos, conquistando, a gente sempre fique muito feliz. Imortal, o senhor já é, José Macio Pepe, já é, por tudo que fez, não só pelo Santos Futebol Clube e pelos trabalhos prestados na seleção brasileira, mas pelo futebol de uma maneira em geral. Todo o trabalho que o senhor fez vestindo a camisa do Peixe, jogando pela seleção e representando o Brasil lá fora, não tem preço. O senhor é um dos maiores imortais do esporte da história do Santos e do futebol mundial. Artilharias de José Macio Pepe. Macio Pepe foi artilheiro em muitas competições. Mundial de Clubes de 63, Torneio Rio-São Paulo de 61. E títulos na carreira que ele conquistou, hein? Pelo Santos, ele conquistou a Copa Intercontinental de Clubes de 62 e 63,
Benfica e Milan, respectivamente. Copa Libertadores da América, 62, 63, 62 contra o Peñarol, 63 contra o Boca Juniors. Campeonato Brasileiro, que era, né, na época era a Taça Brasil, também tínhamos a Roberto Gomes Pedrosa, 61, 62, 63, 64, 65 e 68, dominando os anos 60 aí. Torneio Rio-São Paulo de 59, 63, 64 e também 66. Campeonatos Paulistas de 55, 56, 58, 1960, 61, 62, 64, 65, 67, 68 e 69. Ufa! É título pra caramba, Zé Macio Pepe. Supercopa Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais de 1968. Recopa dos Campeões Intercontinentais de 68. A carreira é tão brilhante que só de falar aqui a gente imagina a importância de José Macio Pepe para o futebol brasileiro e mundial. Pepe, quantos títulos em uma carreira irretocável, né? Sem dúvida, eu me orgulho disso. Não sou um cara vaidoso, mas logicamente a gente fica muito feliz, porque quantos títulos, quantas conquistas, quanto brilhantismo, jogar ao lado do maior jogador de futebol do mundo. Depois, curiosamente, fui treinador do cara que hoje é o maior treinador do mundo. Então, quem é que tem esse privilégio? Fui treinador, joguei 10 anos, 15 anos ao lado do Pelé. Depois, durante 2 anos, fui treinador em duas oportunidades do Pepe Guardiola, né? Que hoje é o cara mais conhecido no mundo na parte técnica e tática. E ele me perguntava muito quando nós estávamos lá, a gente tinha muita condição de conversar, porque não havia muita coisa que fazer a não ser treinar e jogar, e a gente conversava muito, e o Pepe Guardiola sempre me perguntava sobre o Santos Futebol Clube, como é que era o Santos. Ele sabia tudo, Dorval Mengal, como é que era Dorval Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, como era o Clodoaldo, como é que era Zito. Então eu acho bacana, porque eu era um cara que jogava e muito, era um médio volante de contenção excepcional. E eu já sentia nele, porque todos os treinos que a gente dava lá, ele tinha um auxiliar com ele, um parente dele, que anotava tudo. Então eu senti que ele tinha desejo de, quando parasse, de se tornar treinador. E aí se tornou simplesmente o melhor do mundo. E como o senhor falou, Pepe Guardiola, assumidamente apaixonado pelo futebol brasileiro. E anos mais tarde, na final de 92 do Mundial de Clubes, que ele perdeu para o São Paulo, ele também era muito apaixonado pelo estilo que Tele Santana montava nos times. Ele gostava de treinador que jogasse e deixasse jogar, e deixasse jogar inteiro, né? Que formasse times que realmente fossem eminentemente ofensivos. O Guardiola não abre mão disso. Ele sabe que as partidas ele ganha fazendo gols. É o chamado DNA ofensivo. Isso. Títulos pela seleção brasileira, hein, galera? O José Macio Pepe, nosso imortal do esporte de hoje, imortalizado hoje nessa 23ª edição, conquistou as Copas do Mundo de 58 e 62, Copa Roca de 57 e 63 também, Taça Bernardo O'Higgins, 61, Taça do Atlântico, 56 e 60, e também a Taça Oswaldo Cruz, em 1962. Repita para o internauta que está acompanhando o Imortais do Esporte, quantos gols com a camisa da seleção mesmo, Pepe? Na seleção brasileira eu joguei 40 jogos e marquei 22 gols. Você vê que é uma média muito boa para um ponto esquerda, né? E eu era um jogador que era eminentemente ofensivo, como eu já falei. Então, não só Fiola, Aimoré, Flávio Costa, que foi o primeiro treinador a me dar oportunidade na seleção brasileira, sabendo que tinha um ponto esquerdo ofensivo de um lado, algumas vezes eu joguei com o Garrincha do lado direito, tinha o Garrincha de um lado e o Pepe do outro, né? Tinha 2 pontas que realmente chegavam à linha de fundo toda hora. É isso aí, pessoal. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês do Pepe treinador, né? Falamos bastante aqui, com riqueza de detalhes,
sobre o Pepe jogador, agora vamos falar um pouquinho sobre o Pepe treinador. O Pepe, para quem não sabe, começou seus primeiros passos como técnico no final dos anos 60, 1969, ainda nas categorias de base do Santos Futebol Clube. E de lá alçou voos, alçou carreira para grandes clubes, Fortaleza e outros clubes também. Mas se notabilizou pelo bicampeonato que ele conquistou, o Campeonato Brasileiro, conquistado pelo São Paulo Futebol Clube em 1986, disputado a final contra o Guarani de Campinas em fevereiro de 87, mas válido para o campeonato de 86. José Macia, o Pepe, nosso imortal do esporte de hoje, esteve no comando técnico do Tricolor Paulista num jogo extraordinário lá em Campinas, no lendário Brinco de Ouro da Princesa, no placar que foi 1-1 no tempo normal e depois na prorrogação 2-2 com aquele gol do Careca no final do jogo. E detalhe, para quem não sabe, jogava no Guarani naquele jogo João Paulo e outros tantos craques, e o atual técnico da seleção brasileira, o Tite, também era o zagueiro do Guarani naquele ano. Pepe, como foi a sua carreira, início da sua carreira de treinador e o título mais emblemático, né, creio eu, para o senhor, para o São Paulo Futebol Clube em 86, né? Em 69 eu parei no futebol com 34 anos de idade e o Santos já tinha me feito uma proposição que eles queriam que o Pepe continuasse na Vila Belmiro e me deram o cargo de treinador das equipes infantis e juvenis e 2, 3 anos depois eu já estava tomando conta da equipe profissional. Acharam que eu tinha jeito e consegui também muitas conquistas como treinador da equipe profissional. De maneira que você sabe que jogador você consegue ficar 10, 15, 20 anos num clube. Agora, treinador, a dança dos técnicos é incrível. Você não vai passar a sua carreira toda treinando um time. Então, depois eu me tornei treinador de São Paulo, com muito orgulho. Fui campeão. Eu trabalhei no Fortaleza, trabalhei no Atlético Mineiro, onde estava lá o Éder Aleixo. Conversávamos muito, corrigia alguma coisinha dele na bomba que ele tinha na perna esquerda, né? O Cerezo, Luizinho, time grande, Reinaldo, time João Leite, grande goleiro. Então, a minha carreira foi assim, como treinador, até que apareceu a oportunidade de ir para o exterior. Então, trabalhei no Catar, trabalhei no Japão. Fui técnico da seleção peruana, incrível, né? Naquela época de Sendero Luminoso, eu estava lá de técnico, inclusive tive uma emoção diferente, tive que jogar contra a seleção brasileira. Você imagina o que passa na cabeça de um treinador que está perfilado para jogar contra o Brasil, sendo técnico da seleção peruana, ouviu o hino nacional do Brasil e você está tomando conta da outra seleção. Me senti orgulhoso disso. Os peruanos me trataram muitíssimo bem, mas é uma coisa realmente diferente, né? Então, anos depois, Japão, fui técnico do Kazu, que foi considerado um dos grandes extremos do futebol japonês de todos os tempos. Enfim, uma carreira também muito bonita como treinador. Às vezes me perguntam, é melhor ser jogador ou ser treinador? Eu digo, sem dúvida, se eu pudesse, às vezes eu sonho que estou jogando, que estou na ponta esquerda do Santos, na seleção brasileira, mas nunca sonhei que estou no banco de treinador. Ali é câmara de gás, é duro, é difícil, às vezes você é incompreendido, às vezes você é injustiçado, quando você não tem culpa nenhuma da derrota e acontece, mas sempre o culpado é o treinador. Não sei se o senhor tem essa mesma visão do que eu vou dizer agora, mas o futebol de hoje ele passou a ser muito chato, muito burocrático. O senhor acabou de falar naquele jogo do 7-6, que vocês estavam 5-2, quando que imaginar que ia fazer mais gols? Hoje se usa muito aquela questão do respeito, mas existe um respeito muito exacerbado. Você acha que hoje o futebol está muito chato em detrimento da qualidade técnica? Hoje tem muita velocidade e força física e pouca qualidade técnica, Pepe. É verdade. A gente hoje, agora deu uma melhoradinha nos últimos meses, né? Me parece que realmente o Tite é um cara que gosta logicamente, ter um time que marque bem, mas é um treinador que gosta também do sistema ofensivo. Então, normalmente você sente
Você senta aqui para ver os jogos na televisão, torcendo para que aconteçam jogos bonitos, jogos de qualidade, mas jogos com gol, né? Não fica aquela chatice de segurar o 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Então, esse é o meu... a minha tristeza, às vezes, de ver equipes brasileiras jogando com, na gira, 10 atrás e um recuado. Todo mundo só defendendo e esquecendo de que só se ganha partidas fazendo gols, só se conquistam títulos fazendo gols. E por isso que o Santos foi esse grande time, que tinha realmente um poder ofensivo, um DNA que só queria saber, não importava se era 7-6, 8-4 ou 9-5, só queria ganhar título de fazer gols. Isso mostrava, você falou do Santos, isso mostrava que o Santos não tinha um sistema tático definido, ou sim, tinha qualidade de muitos jogadores que conseguiam chegar ao ataque. A gente falou um pouquinho nos bastidores do Zito, por exemplo. O Zito era um jogador que tinha extrema qualidade em marcar, desarmar, mas também sair para o jogo e ir para o ataque com extrema habilidade, né, Pepe? O maior médio volante que eu vi no futebol mundial foi o Zito. Olha que eu vi Beckenbauer, eu vi Dino Sani, que também foi excepcional. Mas o Zito, eu vi Guardiola, mas o Zito aliava tudo o que ele tinha. Além de ser um ótimo marcador, ele era um grande líder, ele apoiava, era o sexto atacante realmente. Um jogador que, inclusive, teve a satisfação de fazer um gol do título em uma competição que foi a de 62, né? Jogador fantástico, grande capitão do Santos e que era respeitado por todo o ataque, todo o time do Santos sabia que de vez em quando vinha uma bronca do Zito, de vez em quando a gente falava, esse também está parado, ele não parava nunca. Mas a gente xingava baixinho, ele gritava e você aceitava, porque ele transpirava, ele suava a camisa. A gente podia não estar muito bem tecnicamente num dia, mas ele sentia muito a camisa alvinegra, a camisa da seleção brasileira. Um grande jogador, que deixou saudade, José Elimirando o Zito. Os títulos de Pepe como treinador. Pelo Fortaleza, ele foi campeão cearense em 1985. Na Inter de Limeira, campeonato brasileiro de futebol da Série B de 88, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista de 86. 86, é a maior. Foi aí que eu senti que realmente podia alçar voos mais altos ainda como treinador. Fui campeão de um clube pequeno, considerado do interior, do Inter de Limeira, de 86, mas um super time, um time que eu armei do começo ao fim. O time base era Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos. Manguinha, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Quita, Lei, Gilson Gênio, grande time. Volta e meia, eu sou lembrado, me ligam para mim a Limeira e sempre que eu vou a Limeira eu me sinto feliz. Aliás, um título emblemático do Internacional de Limeira, empatando o primeiro jogo no Morumbi por 0-0 com o Palmeiras e depois vencendo 2-1 no grande jogo da Quita, jogou muita bola e a Internacional de Limeira conseguiu o seu primeiro e único título por ele, dirigindo aqui, Zé Macia, o Pepe. Pelo Santos, Campeonato Paulista de Futebol, pelo Verde Kawasaki, Campeonato Japonês de 91-92, também conquistou o Campeonato Brasileiro de 95 pela Série B pelo Atlético Paranaense. E os prêmios individuais que o Zé Macia, o Pepe, conquistou: prêmio Belfort Duarte em 66 e o prêmio de melhor treinador do Campeonato Japonês na temporada 91-92. Ou seja, esse prêmio de maior treinador foi concedido na temporada japonesa para o Zé Macia, o Pepe. Aí você vê a qualidade dele também como técnico, além de estupenda carreira como treinador. Pepe, o programa é tão bom, está chegando ao final. Mas você está convidado aí a participar de outros Imortais do Esporte. A gente pode aqui abrir mais uma edição com o senhor, obviamente, e convidado a sempre que quiser. A Casa de Prima está aberta para o senhor, assim como o senhor abriu as portas da sua casa aqui na bela cidade de Santos. Muito obrigado, viu, Pepe? Foi um prazer muito grande para participar do programa, as Casas de Prima, e a satisfação de receber vocês aqui. Falar de futebol realmente para mim sempre é uma paixão, só me faz bem. Então,
Estou sempre à disposição de vocês, qualquer tipo de programa, de perguntas que vocês quiserem saber com relação ao Zé Macio Pepe, contem comigo. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores. E antes de fechar aqui, só uma frasezinha rápida aqui. O que significa Dorval, Coutinho, Mengá, Pelé e Pepe? O maior ataque do mundo de todos os tempos, onde eu era o único cara pálido do ataque. 4 crioulos fantásticos e um cara que chutava um pouquinho forte na ponta esquerda. Um pouquinho forte, hein? Furava as redes, era um terror para os homens da barreira. É isso aí, pessoal. A 23ª do Imortal do Esporte com José Macio Pepe está chegando ao fim. Repito, todo o conteúdo desse programa estará no site do Deprima até o final da semana. Agradeço demais o carinho da audiência. Obrigado você por mais ajudar a fazer mais esse Imortal do Esporte. E até o próximo Imortais do Esporte comigo, Alexandre Cradillo. Um grande abraço, fiquem com Deus a todos. Tchau!